Mano, deixa eu abrir a água aqui, senão eu derrubo. Amém? Depois do culto, dê um abraço ali no irmão José, na irmã Edna. Fale um seja bem-vindo para eles ali, para eles não querer sair daqui, irmãos. Para eles ficarem aqui com a gente. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. Todos acharam? Josué, capítulo 1, versículo 6. Deus dizendo isso a Josué, irmãos. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar, irmãos, fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor, ó Pai, me humilhar, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja Tua, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu não me canso de dizer isso, ó Deus. Me esconde atrás da Tua cruz, ó Pai, porque somente o Senhor é digno de aparecer nessa noite, e não o pregador e não o pastor, ó Pai, porque tudo aqui nessa igreja é para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, eu te peço que a Tua palavra, Senhor, quebre todo obstáculo, ultrapasse toda barreira e penetre no mais profundo coração que entrou aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Trago o tema da mensagem de hoje à noite, quero falar com os irmãos sobre seja forte e corajoso. Não vou perguntar, mas responda para você mesmo. Você é uma pessoa forte e corajosa? Eu me fiz essa pergunta, irmãos. Eu olhei para dentro de mim e falei assim, olha, eu me considero um homem forte, um homem corajoso? O que significa ser isso nos dias de hoje? O que significa uma pessoa forte e corajosa nos dias de hoje? É aquele que se oferece para ir para a guerra? É aquele que trabalha de policial no Rio de Janeiro? Precisa ter coragem. É aquele que trabalha no transporte de valores? Mas essa pergunta, irmãos, ela tem que ser respondida. Nós temos que responder essa pergunta baseado nos padrões, no padrão da palavra de Deus. Aí fica mais difícil, irmãos. A maior dificuldade hoje, para ser uma pessoa forte e uma pessoa corajosa,
é viver nesse mundo que nós vivemos. É difícil hoje em dia um cristão ser forte e corajoso para se posicionar diante de alguma situação como um verdadeiro cristão. Hoje, irmãos, para você ser um cristão verdadeiro, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem hoje, para você remar contra tudo e contra todos. Nós vivemos num mundo onde nós temos pessoas influenciadas por Satanás. Somos obrigados a conviver com elas, irmão. Tem pessoas lá no seu serviço, escola, seja lá onde for. Somos obrigados a conviver com essas pessoas que são influenciadas por Satanás. E eu vou mais além, irmãos. Hoje, a maior dificuldade de ser um cristão, ou de se posicionar como um cristão, porque as pessoas estão nos taxando de algumas coisas. Quem nunca se posicionou como um cristão e nunca foi taxado ou rotulado por uma pessoa intolerante, homofóbico? As pessoas estão querendo minar o cristão. As pessoas estão querendo abafar o cristão, por medo no cristão. Daqui a pouco, irmãos, você andar com uma Bíblia embaixo do braço, e olha, isso não vai demorar. Daqui a pouco, se você tirar uma Bíblia dentro de um trem, dentro de um ônibus, as pessoas vão olhar para você como se você fosse um fanático religioso. As pessoas vão olhar para você com um olhar, olha, está aí mais um homofóbico, está aí mais um intolerante. É isso que o mundo, o Satanás e conforme o decorrer, né? Conforme o tempo passa, é isso que está acontecendo a cada dia. Nós ainda, irmãos, ainda podemos orar a Deus e agradecer por morar num país livre. Ainda. Porque eu acredito que nos próximos anos, talvez nós não poderemos mais fazer essa oração. Eu acredito que nos próximos anos, nós não poderemos nem estar aqui mais, com essas portas abertas aí, cultuando a Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para o Brasil, irmãos. Mas, olhando para o mundo aí fora, e olhando, e assim, eu não gosto de falar de política, irmãos, mas olhando como o Brasil está dividido hoje, eu não duvido que nas próximas eleições, ou no próximo, ou 10, 12 anos, essa divisão também estará entre o verdadeiro cristão e aquele que não serve a Cristo. Por isso que hoje, irmãos, nós temos que estar consciente disso, que para viver como cristão nesse mundo, nós temos que ser forte e corajoso. Quando eu olho para o livro de Josué, irmãos, embora o livro de Josué está no Antigo Testamento, mas quantos ensinos cristãos nós encontramos no livro de Josué? E a gente percebe isso quando a gente vai para o Novo Testamento. A gente percebe que os primeiros cristãos gostavam do livro de Josué. O primeiro mártir que existiu, Estevão, na sua pregação, ele citou o livro de Josué, dizendo que Deus usou a Josué de uma forma tão especial, que a salvação que ele deu para o povo, ele comparou com o próprio Senhor Jesus, nos salvando. O livro de Josué é tão importante, irmãos, que lá em Hebreus fala que as muralhas caíram por causa da fé. Raabe, que também encontramos no livro de Josué, é citada em Hebreus capítulo 11 como um exemplo de fé. Mas é citada também em Tiago capítulo 2 como exemplo de obras.
Então, o livro de Josué é um livro que nos traz ensinamentos profundos, irmãos, de como ser forte e como ser corajoso. E ele teve que ser corajoso. Eu não sei vocês, mas se Deus olhasse para mim e falasse para mim assim, olha, você vai ter que liderar esse povo aqui. Esse povo que Josué teve que liderar. Primeiramente, Josué, juntamente com Caleb, irmãos, foram os dois que saíram lá do Egito, atravessaram todo o deserto, andaram com Moisés durante 40 anos. Todos morreram, menos os que saíram em fase adulta. Então Josué viu como era difícil liderar aquele povo, como Moisés sofreu liderando aquele povo. E mais além, irmãos, além de ter um povo de coração de duro serviço, como Deus falou, ainda tinha o fato de substituir nada mais, nada menos que Moisés. Eu acho que eu não aceitaria liderar o povo, a não ser que tivesse uma intimidade tão grande como essa que Moisés tinha com relação a Deus. Josué, irmãos, fez parte da escolha de Deus. Josué, ele era um líder tribal. Se você for lá em Números, capítulo 13, você vai ver que ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser líder da tribo de Efraim. E depois, como líder tribal, mesmo entre os 12 líderes que estavam lá, que eram líderes das tribos, Deus ainda olhou para Josué e falou assim, olha, agora você, além de ser líder de uma tribo, você vai ser agora líder. Você vai ser agora líder do povo de Israel. Escolhido pelo próprio Deus. E quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus olha para uma pessoa e fala assim, olha, é você que eu quero, como Ele fez, irmãos, com cada um de nós, ou você acha que não? Deus olhou para você lá no mundão, lá fora, Deus olhou para você lá, onde ninguém dava nada por você, olhou para a sua vida e falou assim, olha, é você que eu quero, vem para cá. E tirou você de lá, e trouxe você para a presença dEle. E o que Ele espera de nós agora, irmãos, que Ele nos tirou de lá, é que sejamos fortes e corajosos para manter a caminhada cristã aqui na terra. Eu separei alguns ensinos que esses poucos versículos nos trazem. E o primeiro deles está no versículo 6. O forte e o corajoso é focado nas coisas espirituais. Olha o que Deus disse a Josué. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Sabe o que Deus está pedindo para Josué? Josué, tira os seus olhos das coisas. Irmãos, a Bíblia não fala como era o coração de Josué. Portanto, Deus falar para ele, seja forte e corajoso, dá a entender que ele não era. Deus falou tanto para ele, olha, só nessa palavra que nós lemos, eu acho que tem 3 vezes Deus falando. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O que Deus está falando para ele aqui é para ele esquecer o que ele passou no Egito. Esquecer os 40 anos.
que ele esteve no deserto. Tire os seus olhos de lá. E agora, foque os seus olhos, foque a sua mente, foque a sua vida nas coisas de Deus. Olha para as coisas de Deus. Abre a sua Bíblia em Números, um pouquinho antes. Veja o que veja o que acontece com Josué. No versículo 15. Números 27, versículo 15. Todos acharam? Olha o que diz. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador da vida, ponha um homem. Olha, Moisés está dizendo para Deus: Senhor, autor e conservador da vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que o quê? Homem em que há o Espírito, e põe-lhe as mãos, apresenta perante Eliezer o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Olha que interessante, irmãos. Como a escolha de Deus não é por acaso. Nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre a igreja ou sobre esse mundo, lá em Atos capítulo 2, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. E passamos pelo texto onde o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos cristãos. Só que no Antigo Testamento, irmãos, era diferente as coisas. Mas quando Deus, e olha que interessante, quando Deus está conversando com Moisés a respeito de Josué, ele fala o que? Olha, chama Josué, o jovem Josué. E olha o que Deus fala de Josué: homem em que está o Espírito. O Espírito na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula. Porque Josué, irmãos, era um homem que era cheio do Espírito Santo. E embora nós não tenhamos muitas informações de Josué, antes de chegar, né, no seu livro, no livro que leva o seu nome, Josué, no anonimato, nós temos algumas referências sobre Josué. Sabemos que foi um dos espias, sabemos que era um líder tribal, mas a Bíblia não menciona muitas coisas que Josué possuía para ter os olhos de Deus dessa forma, como Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés de uma forma que a impressão que dá é que Deus conhecia o coração de Josué. A impressão não, é isso, irmãos. Deus conhecia o coração de Josué. Mesmo que todos lá, pode ser que olhava para Josué e não via, talvez, né, aquela impressão que dá, olha, eu não sei se é ou não é. Olhando para vocês aqui, irmãos, eu não posso apontar para você e dizer, olha, esse é mais espiritual, esse é menos espiritual, esse é mais ou menos. Eu não posso fazer isso. Mas quando Deus olha para você, Ele conhece o seu coração, irmãos. Às vezes você acha que as pessoas não olham para você. Talvez você ache que Deus não olha para você. Mas a nossa missão, irmãos, é ganhar o coração de Deus.
não mostrando para os homens, mas mostrando para Deus. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, e a ordem de Samuel, olha, vai lá, que entre os filhos de Jessé está o novo rei de Israel. Nem Samuel sabia quem era. Samuel chegou lá, bateu na porta de Jessé e deu as boas novas, a boa notícia para ele. Olha, Jessé, entre um dos seus filhos vai sair o novo rei de Israel. Jessé foi no menino mais velho, no mais forte, talvez no mais bonito, com certeza é esse. E quando Samuel olhou, Samuel fez o quê? Qual foi o pensamento de Samuel? É esse. Talvez ele tenha dito, olha, estou diante do novo rei de Israel. Mas Deus falou para ele assim, olha, não é esse, Samuel. E passou o segundo, passou o terceiro e passou os filhos de Jessé. Samuel olha para Jessé e fala assim, vocês conhecem a história? Acabou os seus filhos? Jessé fala, olha, eu tenho mais um lá, que está apacentando as minhas ovelhas. Samuel fala, olha, então vai chamar ele, porque não nos assentaremos à mesa sem que ele chegue aqui. Quando Davi chega diante de Samuel, Samuel consulta o Senhor, e o Senhor fala, eis aí o homem, olha aí o homem. Antes, Samuel, a mensagem que ele recebeu de Deus é, Samuel, eu preparei um homem, segundo o meu coração, que vai estar na frente do povo. Davi conquistou o coração de Deus, irmãos. Davi se mostrou forte e corajoso para Deus, quando homem nenhum estava olhando, quando ninguém estava olhando, Davi estava conquistando o coração de Deus. Por isso que a escolha de Josué aqui, irmãos, é uma escolha de um homem de Deus, que conquistou o coração de Deus. Para conquistar o coração de Deus, irmãos, não precisa fazer as coisas para o pastor ver, não precisa fazer as coisas para os irmãos da igreja olharem, ver, não precisa fazer as coisas para a sua família ver. Para conquistar o coração de Deus, basta você ser forte e corajoso e mostrar isso para Deus. Deus está falando para Josué, Josué, você não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Deus está falando, fique focado nas coisas espirituais, fique focado nas coisas que eu vou te falar, fique focado nas coisas, no livro que Moisés entregou para você, antes de Moisés morrer. Foque nesse livro, esse livro que você está na mão, irmãos. Foque nesse livro, coloque sua vida baseada nesse livro que você carrega. Olhe para as coisas espirituais. Tira do seu coração bens materiais, coisas que não agradam a Deus. E coloca os seus olhos em Deus, nas coisas espirituais. O que Deus está falando para Josué, Josué, para me servir, você não pode pegar atalhos, não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda. Para me servir verdadeiramente, você tem que estar focado, indo para frente, indo para a direção que eu falar para você. E só fazendo dessa maneira, você vai ser bem-sucedido. Não é rico, irmãos. O bem-sucedido que Deus falou para Josué, é você ser bem-sucedido na obra que Deus escolheu para você, na obra que Deus colocou nas suas mãos. E nem sempre é riqueza e dinheiro, irmãos. É você ser bem-sucedido quando você ora para uma pessoa que está doente. Você está no caminho do Senhor, você é forte, você é corajoso, você está com seus olhos focados nas coisas espirituais. Então você vai, coloca a mão sobre um enfermo, coloca a mão sobre uma pessoa que está doente.
E Deus, através da sua vida, cura aquela pessoa. Você começa a falar de Deus para uma pessoa, a pessoa se converte, entrega a vida dela para Jesus. Isso é ser bem-sucedido, irmão. Isso que a Bíblia fala, o que Deus fala, de você ser bem-sucedido, é nas coisas espirituais. Esse é o conselho que Deus dá a Josué. Olha, Josué, não desvie para a direita, nem para a esquerda. Continue focado nas coisas espirituais. Um outro detalhe, que ele está no mesmo versículo aí de Números 27, 18. É o fato de Deus ter falado para Josué, para Moisés: coloque ele diante do povo e impõe as mãos sobre ele. Isso, irmãos, é algo espiritualmente profundo. Porque quando as pessoas pegavam o seu cordeirinho, quando pecava, e levava diante do sacerdote, para ser sacrificado pelos pecados daquele que estava levando o cordeiro, sabe o que ele tinha que fazer? Tinha que colocar as mãos. A pessoa que levava o animal, colocava as mãos sobre o animal. Porque o ato de impor as mãos tinha uma profundidade de você transferir o pecado. Você transferia o seu pecado para aquele cordeiro. E aquele cordeiro morria no seu lugar. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, leva Josué na frente da congregação, impõe as mãos sobre ele. Deus estava falando para Moisés: olha, a sua liderança, olha, o respeito que a congregação tem por você, Moisés, você vai transferir para Josué. É tão sério isso, irmãos, que se você vai no Novo Testamento, a Bíblia fala: não coloque as suas mãos precipitadamente sobre ninguém. Porque espiritualmente isso é algo profundo, irmãos. Por isso que a Bíblia pede isso para nós. Olha, não coloque precipitadamente a mão sobre alguém. É como se uma transferência, né, acontecia. E a mente deles, a mente do povo do Antigo Testamento entendia dessa forma, porque eles faziam isso constantemente. Com esse ato, Deus mostra para a congregação, Deus mostra para o povo, que agora Deus tinha levantado Josué para liderar o povo. E olha que responsabilidade, irmãos. Olha que responsabilidade que Josué tinha. De assumir o lugar de Moisés. Você acha que ninguém olhou com torto para Josué? Será que as pessoas não comentavam entre elas: mas será? Mas será? Mas será? Por isso que eu falo que nós temos, irmãos, temos que mostrar para Deus que somos fortes e corajosos, ao ponto de passar por cima de tudo isso, irmãos. Passar por cima do familiar que olha para você e fala: será? Passar por tudo isso. Olha, eu trazendo um pouco para a minha vida isso. Tem não sei se é no Facebook que tem isso, eu não sei aonde, eu já vi isso em algum lugar, irmãos. Saudade é uma saudade daquilo que você nunca teve. Onde que tá isso? Saudade, não sei aonde saiu isso aí. Mas as pessoas falam: saudade, você conhece isso aí ou não? Oi? Então. Sei que alguma coisa saiu, eu vi isso aí no Face, sei lá onde que eu vi isso aí. E eu tenho essa saudade, irmãos. Eu olho, quando eu olho para mim, eu falo assim: puxa, não é uma forma, não estou murmurando com Deus, irmãos. Mas eu queria muito, muito mesmo
ter tido uma infância na igreja. Queria como eu queria, irmãos. Às vezes eu até sofro com isso. Falei, puxa, como eu queria ter, igual as minhas filhas, pô, como eu queria ter corrido na igreja, como eu queria ter ouvido as lições da tia que ensina na igreja. Eu vejo pessoas testemunhando de próprio pastor Silvestre de Franco da Rocha. Ele falou que quando ele chegou na fase adulta, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Mas ele falou que no coração dele não estavam as mensagens que o pastor pregava na igreja. No coração deles, ele falou assim, olha, no meu coração, os versículos que eu tinha na minha mente, eram os versículos que eu aprendia quando criança, que as tias me ensinavam na igreja, que as musiquinhas que eu cantava na igreja. Por algum tempo, irmãos, quando eu senti o chamado de Deus, e eu olhava, e no seminário também eu tinha essa, sabe, porque eu olhava para meus colegas de classe, e todos eles, ou a maioria deles, falavam que foram criados na igreja, tinha vários filhos de pastores lá, e eu ficava, será que eu tinha uma dúvida no meu coração, ao ponto de um dia eu pensar, eu acho que para você ser um pastor, irmãos, olha os pensamentos, eu já no seminário, para você ver como que a gente é falho, né? Eu já no seminário, eu com esse pensamento, sabe, na minha mente dizendo assim, puxa, eu acho que Deus só chama aqueles que foram criados na igreja. Acho que aqueles que foram criados na igreja, eu acho que têm mais preparo para ser pastor ou para ir para a obra missionária. Eu tinha isso no meu coração, conversando com as pessoas no seminário. E no seminário eu tive que ser forte e corajoso. Tive que ser forte e corajoso, irmãos. Porque muitas pessoas não entendem isso. Pessoas da sua família não entendem muitas vezes. O meu pai entendia muito sobre isso. Estou dando até um tiro no pé, porque ele acompanha no Face as pregações. Mas um dia, irmãos, eu já nessa igreja, e meu pai tinha aquele pensamento assim, olha, eu não acredito que Deus vai te levar para um lugar assim, longe daqui, porque tem tanta igreja em Franco da Rocha, por que você tem que ir para lá? E eu vim sobre essas palavras para cá, irmãos. Aí um dia eu recebi uma ligação do meu pai. Ele disse, olha, filho, eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. E olha, Deus te abençoe lá na sua igreja. Deus te abençoe no seu chamado. Deus te abençoe naquilo que Deus colocou no seu coração. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque constantemente a gente tem que ser forte. Constantemente nós temos que ser corajosos. Todos os momentos, quando você levanta da sua cama, quando você deita, quando você vai trabalhar, temos que demonstrar, temos que ser fortes e corajosos para enfrentar esse mundo aí fora, como um cristão verdadeiro. Sobre Josué, irmãos, olha que interessante. Sobre Josué caiu a responsabilidade de tomar posse da promessa feita a Abraão, que passou a Isaac, que passou a Jacó, que passou aos seus filhos, os 12 patriarcas, e que esteve no coração do povo durante 420 anos, que ficaram como escravos no deserto, no Egito. Josué ia ter que, quando ouviu de Deus, a missão que Deus tinha dado para ele, olhando a história do seu povo, 420 anos como escravo no Egito, 40 anos no deserto. Quantos anos Deus tinha feito a promessa a Abraão? Abraão, eu darei uma terra a você. Precisa ser forte e corajoso, irmãos.
para olhar as Escrituras, ler a palavra de Deus e ter confiança que eu posso levantar pela manhã, que eu posso crer nas promessas que há nesse livro. Somente lendo os livros, somente lendo a palavra de Deus, eu tenho que ter essa fé, irmãos, de olhar e falar assim: puxa, está tudo ruim, está tudo acontecendo de ruim, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a promessa de Deus na sua palavra, então eu vou crer, eu vou caminhar, não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, eu vou em frente, porque eu creio na promessa de Deus. Quanto tempo havia se passado, irmãos, desde que Deus fez a promessa a Abraão, e agora Josué, diante de Deus, com a missão de cumprir essa promessa. Quantos homens de Deus passaram? Abraão, Isaque, Jacó. Quantos? Moisés, Arão. Quantos passaram, irmãos? Mas Deus escolheu Josué para cumprir a sua promessa. Não olhe para dentro de si, irmãos. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Jovem, não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Deus pode tirar vocês desse banco e fazer vocês andarem para o mundo todo pregando a sua palavra. Deus pode tirar você desse banco, irmãos, te colocar num lugar tão grande, para honrar o nome dEle através da sua vida, para mostrar que Ele é poderoso, e pode fazer de você uma bênção nesse mundo, cumprir a promessa dEle, cumprir a palavra dEle na sua vida. Só que para isso, irmãos, temos que ser forte e corajoso. Para isso, não acontece de um dia para a noite, irmãos. Você quer ver que interessante? Quando Moisés saiu com o povo do Egito, Deus mandou Josué construir uma tenda, chamada Tenda da Congregação. E era nessa tenda, quando Deus queria falar com Moisés, Deus chegava até Moisés e falava: Moisés, para a tenda. E Moisés ia lá na tenda, e todo o povo se reunia diante da tenda, porque quando Moisés saía de lá, Moisés transmitia a palavra de Deus para eles. A tenda da congregação simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus. A tenda da congregação, irmãos, ela seguiu o povo de Israel até Samuel, até Salomão. Lembra que Davi pediu para Deus construir um templo, e Deus falou o quê? Você não, mas o seu filho vai construir. Você lembra quando Salomão entrou no templo e fez aquela oração que está lá em 2 Crônicas 7? Você lembra o que aconteceu? A glória do Senhor encheu aquele lugar, e o templo agora era onde a presença de Deus ficava. Mas nessa época, quando Deus falou para Moisés construir a tenda da congregação, e aí tem alguns detalhes da vida de Josué que talvez passa desapercebido. Você quer ver? Volta um pouquinho lá em Êxodo. As coisas, irmãos, as coisas não acontecem por acaso, irmãos. As coisas com Deus, coisas espirituais, é relacionamento com Deus. É relacionamento. Não adianta, irmãos, eu falar: eu quero pregar para o mundo todo. Eu quero sair e pregar para o mundo todo o Evangelho. Mas se hoje você não tiver uma comunhão com Deus, se hoje o seu coração não estiver voltado para as coisas espirituais, se hoje os seus olhos não estiver focados nas coisas espirituais,
Deus não vai pegar você, irmão. Deus não vai usar você. Porque para ser usado por Deus, você tem que estar à disposição de Deus. E se você tiver com o seu coração, ora pensando em Deus e ora pensando nas coisas do mundo, como Deus vai usar a sua vida, irmãos? Lá em Êxodo 33, versículo 7. Olha que coisa que aparece aqui na palavra de Deus, que às vezes a gente passa desapercebido nisso. (33) versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém, como está na sua Bíblia? Porém um moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés ia lá, todo o povo ficava olhando, Moisés saía da tenda, voltava, vamos Josué. Josué falava o que para Moisés? Não, Moisés, eu não saio daqui, porque aqui está a presença de Deus. Eu não me aparto daqui, porque eu quero ainda continuar buscando a presença de Deus. Josué gostava da presença de Deus, irmãos. Ainda jovem, como a Bíblia diz, ele gostava da presença de Deus. Quando todos voltavam para os seus afazeres, quando todos voltavam a fazer as coisas normais, quando Moisés saía da tenda, Josué estava lá, talvez com seu joelho dobrado, falando com Deus, querendo a presença de Deus. Talvez em suas orações ele falava: Senhor, olha como eu quero ser igual a Moisés, como eu quero ser usado como Moisés. Não é por acaso que as coisas acontecem, irmãos. Não foi por acaso que Deus escolheu a Josué, porque Josué era um homem focado às coisas espirituais. Se você ir para o Novo Testamento, você vai ver também que o Novo Testamento também nos ensina a ser focado nas coisas espirituais. Colossenses 3:1 fala o quê? Olhai para as coisas do alto, para as coisas de cima, porque é lá que Deus está. Não é isso que está na sua Bíblia? Colossenses 3, olhem para as coisas de cima, porque é lá que a presença de Deus está, é lá que Deus está. Olhe para as coisas espirituais, pense nas coisas espirituais. Essa palavra pense, que aparece em Colossenses 3, irmãos, não é somente você pensar, eu estou pensando em Deus agora, não. A palavra é muito mais profunda do que essa. Essa palavra, pense nas coisas de cima, nas coisas espirituais que aparecem em Colossenses 3, traz uma ideia que você dispõe a sua mente a pensar em Deus. Que isso vem do interior, do seu interior, vem do seu coração. Se dispor a pensar em Deus, se dispor a buscar as coisas espirituais, se dispor a colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. E para isso, tem que ter coragem, irmãos. Para mim não demorar. O segundo ensino que a gente tem no livro de Josué, está no versículo de número 8. Volte lá em Josué capítulo 1, no versículo 8.
Olha o que Deus diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O forte e o corajoso, irmãos, é aquele que é guiado pela palavra de Deus. E é isso que Deus está pedindo a Josué. Deus está pedindo a Josué: olha, Josué, o seu norte, a sua vida tem que estar baseado na palavra de Deus. É nela que a sua mente deve estar. É nela que o seu coração deve estar. É nela que a sua vida deve estar. O livro e a história de Josué tem que nos inspirar, irmãos, a ser novas pessoas. No versículo 2, aí do capítulo 1 que nós lemos. No versículo 2, Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Deus falando a Josué, dispõe-te agora, passa este Jordão, tudo está, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué tinha promessa, irmãos, não tinha? A terra já não era de Israel? Deus já não tinha falado para Abraão: Abraão, essa terra é sua, vou te levar para uma terra, e essa terra eu estou te dando. Deus falou isso para Abraão: eu estou te dando a terra, Abraão. E quando Deus vai a Josué, Deus fala para Josué: olha, Josué, aonde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, porque eu prometi isso. No versículo 3 ele fala: porque eu prometi a Moisés. Sabe o que me leva a pensar um texto desse, irmãos? Josué tinha promessa da terra que Deus tinha dado lá para Abraão. Só que ainda tinha um problema, irmãos. Qual era o problema? O que estava à frente de Josué? O Jordão. Josué tinha um obstáculo a passar. O rio Jordão estava à sua frente. Josué não tinha um bote, Josué não tinha um barco, Josué não tinha uma jangada, Josué não tinha nada. Josué olha e vê aquela multidão de gente, crianças. E Deus fala: olha, Moisés, a terra é sua. Olha, Josué, a terra é de vocês. Pode ir lá. Mas o Jordão estava lá, irmãos. Além do Jordão, tinha 7 povos do outro lado, habitando a terra. Povos com experiências militares maiores do que de Israel. Povos que, experimentados em guerra, com armas, um exército melhor do que o exército, do que Israel, do que Josué. Mas a terra estava lá, a terra é sua. Sabe o que me leva a pensar, irmãos? Nós temos a promessa de um dia ir para o céu. Jesus garantiu isso, não garantiu? Jesus na cruz, ele não garantiu? Jesus na cruz não falou: está consumado? Jesus não falou para os seus discípulos: olha, eu vou preparar lugar, na casa de meu pai há muitas moradas? Jesus não disse isso. Jesus não disse: aquele que crê em mim será salvo. Jesus não disse que aquele que invocar o meu nome será salvo. Jesus fez todas essas promessas, irmãos. O céu é uma certeza para o verdadeiro cristão. Mas para chegar no céu, temos que passar por lutas e provações. Temos que lutar por Ele, batalhar por Ele, não pela salvação, mas lutar pelo céu, irmãos. Por isso que Jesus fala: olha, você quer me seguir? Pegue sua cruz. Olha, você está nesse mundo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. O céu é uma garantia, irmãos, mas enquanto nós estamos na terra, enquanto você está na terra, você deve lutar por ela. Josué estava diante do rio Jordão,
com a promessa da terra, mas ele tinha que passar pelo rio, ele tinha que conquistar a terra, ele tinha que tirar aquele povo que estava lá, para que assim receber a promessa, para assim conquistar a promessa que estava prometida desde lá para Abraão. Se você olhar o livro de Samuel, Paulo escreveu, o livro de Timóteo, desculpa. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. A palavra combate, que aparece aí na Bíblia, em 1 Samuel, em 1 Timóteo, não sei que eu estou com Samuel na cabeça. Em 1 Timóteo, essa palavra combate que aparece aí, combate o bom combate da fé, era uma palavra usada no contexto militar. Quando os militares estavam passando por, fazendo aqueles exercícios militares, Paulo usa a mesma palavra, que era uma palavra na verdade você pode substituir como agonize. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele fala: agonize pela fé, combata o bom combate da fé, agonize para entrar no reino de Deus, irmãos. Temos que agonizar nessa terra, esperando a promessa de Deus, esperando a promessa de Jesus. Mas enquanto isso, não é uma vida de prazeres que Deus oferece, não é uma vida de bênçãos materiais que Deus oferece, mas uma vida de agonia. Nós agonizamos, eu agonizo nesse mundo, irmãos, olhando para o céu todas as manhãs, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que agonizar enquanto estamos nesse mundo. Nosso sentimento deve ser um sentimento de agonia, esperando pela volta do Senhor. Deus abriu o mar para Josué, mas o povo teve que atravessar. Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas eles tiveram que entrar lá e conquistar a terra. Deus parou o sol numa batalha para Josué, mas Josué teve que sair para a briga. Só parar o sol não bastava, irmãos. Deus fez a parte mais difícil, parou o sol, mas Josué, junto com o povo, tinha que sair para a batalha, tinha que brigar, tinha que conquistar a terra. Com Deus é a mesma coisa. O melhor, a parte mais difícil, Jesus já fez, que foi morrer na cruz, recebendo sobre ele a ira de Deus. Jesus garantiu para nós o acesso, mas agora, irmãos, temos que brigar nesse mundo. Enquanto estamos nesse mundo, temos que brigar, temos que agonizar, temos que lutar para entrar no reino de Deus, para um dia estar diante de Deus. Para encerrar, irmãos, o forte e o corajoso não desanima. E para isso, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Quem aqui sabe? Eu sei que o irmão Jorge sabe. Alguns irmãos aqui também sabem. Tá. Obrigado. Isso. Olha, Jesus te ama, papai. Obrigado. Quem aqui sabe, irmãos? Tirando os professores de EBD e os líderes, quem aqui sabe como se chamava Josué antes? Ô, irmão Oswaldo, você também não podia. Em Números, capítulo 13, versículo 16, fala que Moisés mudou o nome de Josué. Quando Moisés enviou os 12 espias, Deus chama o até então Oséias e fala assim: olha, agora o seu nome não vai ser mais Oséias, o seu nome vai ser Josué. Sabe por que Moisés fez isso, irmãos? Moisés queria mudar o pensamento de Josué. O nome Oséias, você que está procurando, é Números 13, 16. A gente não vai abrir porque o tempo já está muito... Números 13, 16.
quando Moisés muda o nome de Josué, de Oséias para Josué. Mas o nome Oséias significa salvação. O nome de Oséias, né? O antigo nome de Josué significava salvação. Mas quando eles foram saindo para espiar a terra, o então Oséias tinha que entender o que estava se passando, o que ia acontecer. Então Moisés chama o Oséias e fala assim: olha, o seu nome é salvação, mas a partir de hoje, o seu nome será o Senhor é a salvação. Porque é isso que representa ou simboliza o significado do nome Josué. O Senhor é a salvação. O nome Josué, irmão, se pronuncia Yeshua. O mesmo de Jesus. O mesmo nome de Josué é também, são nomes, se pronunciava igual. Yeshua. O Senhor é a salvação. Para nós não nos desanimarmos nesse mundo, para você lutar, agonizar pela sua vida espiritual, para estar com Deus, você tem que ter em mente que do Senhor vem a salvação. Não pertence a nós, irmãos, pertence ao Senhor. Você quer ser bem-sucedido nas coisas espirituais? Tenha em mente que pela sua própria força, você não pode fazer nada. Porque do Senhor vem a nossa salvação. Do Senhor vem a nossa força. É dele, irmãos. É Ele que nos dá força toda manhã para levantarmos e enfrentar esse mundo e agonizar nesse mundo. Até que Jesus volte e nós venha nos buscar. E um dia estaremos com Ele no céu, na glória. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Pai, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, nós temos a promessa, ó Pai. Assim como o Senhor disse a Josué, que não o desampararia, nós também temos essa promessa do Senhor Jesus, porque o Senhor também nos disse, Pai, que o Senhor não nos desampararia, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque nós cremos nessa promessa, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Senhor, a cada dia nos faz mais fortes e mais corajosos, ó Pai, para estar nesse mundo, ó Deus, para vencer esse mundo, como o Senhor também venceu. Obrigado, Senhor,